palavra do Senhor lhe encontra nesta noite em Lamentações. Se você achar os livros poéticos ali, os Salmos primeiro, praticamente no meio da Bíblia, em seguida Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, depois profeta Isaías, em seguida profeta Jeremias e aí Lamentações. Lamentações capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 19 e vamos até o verso 32. Lamentações 3, começando com o verso 19. O livro, este breve livro, é sobre o que o título já nos diz: lamentação, tristezas. E é um livro que nós precisamos em nossas vidas. E vamos ser recordados disso e entender isso, se não entendemos ainda, a partir desta leitura e da nossa meditação nesta noite sobre esta palavra do Senhor. Lamentações 3, começando com o verso 19. Então, palavra do Senhor, certamente Deus preparou este momento e esta palavra para o seu coração nesta noite. A nossa oração então é que cada coração aqui agora ouça, receba e seja abençoado pela palavra. Diz assim a palavra do Senhor, o autor fala: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Verso 19: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece. Do verso 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Tenho ouvido já há algum tempo algumas palestras de um dos psiquiatras mais renomados do Brasil, Benilton Bezerra, um homem a grande cultura e conhecimento, não abraça a nossa fé, a cosmovisão, a perspectiva bíblica da vida, faz a sua análise de um ponto de vista humanista,
é um entendido nesta ciência bebê, muito recente na história da humanidade, chamada psiquiatria, ou se queremos também incluir então a psicologia aí. Mas ele aponta algumas coisas interessantes. Uma das coisas que ele fala na sua análise da história, desenvolvendo as atitudes humanas para consigo mesma, para com este ser chamado ser humano, é que nesses dias o enfoque é biológico. Então, vivemos dias quando todo o tratamento dos conflitos interiores humanos e do sofrimento é visto sempre como um problema biológico, e a segunda coisa que ele aponta é que caminhamos para esta psiquiatria, e não somente psiquiatria, mas hoje até ele mesmo reconhece isso e fala, outros médicos de outras especialidades entram sempre com uma intervenção de uma droga. Sempre que alguém traz para o médico, o psiquiatra e até outros, até um clínico geral, um dado quadro complicado. Então, tudo se resume a uma questão biológica e que precisa uma intervenção de uma droga ali. E essas drogas, nas suas muitas variedades, na verdade, acabam sendo de dois tipos. Ou nos levantam ou nos colocam para baixo, dependendo da necessidade que o médico venha a entender ser o caso. Então aí está, nos dias em que vivemos com esse enfoque, o ser humano olhando para a psiquiatria, para as drogas, pensando que o seu problema é sempre biológico, reduzindo então toda a experiência humana a uma experiência biológica, até física. E ele aponta também a proliferação dos diagnósticos. Isso é fato conhecido. Havia uma necessidade de se unir esse campo até para que pudesse se organizar as estruturas econômicas da medicina. Há uma necessidade de se padronizar a forma de se enfocar, diagnosticar os dramas humanos. Surge nos Estados Unidos aquele manual conhecido como DSM. Ele surge lá em 1952, e naquela ocasião, quando ele aparece, lá por volta de 160 diagnósticos. Hoje já estamos a psiquiatria e a medicina, já tem o volume 5, passando por revisões, o último deles este, e falam já que chega a mais de 260 diagnósticos, categorias, dos chamados transtornos que o ser humano pode passar. Enfim, Dr. Bezerra aponta o fato, e isso é fato afirmado e reconhecido. Alguns do campo tentam se defender, dizer que não é assim, não está multiplicando os diagnósticos, as categorias, as classificações, os transtornos, mas a verdade é que está assim. Chegamos em nossos dias numa tal forma que ninguém aqui escapa. Todo mundo tem um transtorno do jeito que as coisas estão. Nesse campo vasto, complicado, quero puxar, olhando a palavra de Deus, ela nos leva a focar num aspecto em particular, que é o abatimento, a melancolia, a tristeza. E uma coisa que o doutor também Bezerra aponta então em tudo isto, é a dificuldade do ser humano hoje em lidar com o sofrimento. O que é que nós fazíamos? Se parece-me que a primeira droga realmente psiquiatra aparece em 1950, o que é que nós fazíamos antes? Ou melhor, os nossos antepassados fizeram? Não tinham tristezas, não tinham abatimento, não tinham melancolia. Aqui nós temos esse texto de mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. E o que é que nós encontramos aqui? Tristeza, desalento, abatimento, melancolia. Como é que lidávamos com isto?
E é triste ver que os próprios crentes também perderam a habilidade de conviver com desalento. Aqui está esse texto bíblico em que situação? Lá está o povo de Deus, Israel. Israel havia sido dividido em 2 reinos, do norte e do sul, andaram longe do Senhor. Por isso, primeiro o reino do norte acabou sendo invadido pelos assírios, derrotado. Sobrou o reino do sul, onde estava Jerusalém, ou chamado reino de Judá. Também andaram para longe dos caminhos do Senhor. E chegou uma hora que agora então não mais os assírios, passadas algumas décadas, o grande poder era o Império da Babilônia. O Império da Babilônia vem para dominar o pequenino reino de Judá. Imperialismo, domínio. 3 ataques acontecem. Primeiro em 605 a.C., depois em 597 e por último em 586, quando foi terrível, porque aí vieram para arrasar mesmo. Jerusalém foi toda destruída, o templo foi destruído, uma tragédia para o povo de Deus, ali os judeus no Velho Testamento. 586, quando inclusive acontece o exílio. Grande parte do povo, especialmente os mais capacitados, foram tirados da sua terra e levados para a Babilônia. Dia de uma grande tristeza nacional. E aí está o profeta Jeremias, que havia sido chamado para o ministério em 627. E ele viu esse processo todo acontecendo. E como profeta, ele era uma voz falando para o povo sobre o coração do povo estar longe do Senhor e que a correção viria. E ele tem uma tarefa muito difícil, porque Israel, ao ver o perigo da Babilônia, tenta usar manipulações diplomáticas de acordo com o Egito como forma de escape. E Jeremias diz para eles: não façam isso, vocês estão confiando em homens, e o que vocês precisam é arrependimento. E Jeremias é perseguido, sofre muito, e finalmente ele tem a tristeza de ver o julgamento de Deus chegando pela mão dos babilônios, inclusive essa data final, 586, terra arrasada, sonhos, projetos acabaram, casas destruídas, grande parte do povo sendo levado para uma marcha longa, para o exílio. Que tristeza! Falando em tristeza, alguém triste nesta noite aqui? Alguém em desalento? Você está falando em tristeza? Não duvido que seja uma tristeza realmente, mas sabe, falando em tristeza, veja isso aqui, veja esse quadro. E aí é que é escrito então este livro, Lamentações. E há razão para escrever um livro desse, não é verdade? Há motivo para lamentações. Há razão para muita tristeza, melancolia, desalento. Para usar a expressão, a palavra mais popular dos nossos dias, depressão. Esse livro aqui, Lamentações, vamos mudar o título dele, Depressões, para ficar mais atualizado. Depressões. Mas antes de irmos em frente, pensando então em Jeremias, e o povo também, mas ele particularmente, e nessas reflexões aqui, nesta lamentação, nessa expressão de desalento e depressão, depressiva, 2 coisas que vamos lembrar que ele coloca nesse texto. Não somos consumidos, verso 22. O desastre, a tristeza é real, tudo é verdadeiro, mas há um escape aqui também, não somos consumidos. E o verso 23, grande é a sua fidelidade, falando de Deus. Lembremos disto, enquanto nós olhamos este texto da palavra de Deus e pensamos. Tristeza, ficar deprimido. Esse texto fala a você que você precisa conviver com desalento, com momentos de depressão, ou períodos de depressão, com tristeza. Por alguma razão nós criamos a ideia, e talvez esses novos enfoques psiquiátricos que se tornam populares, e a disseminação disso para todas as áreas médicas,
nós criamos esta ideia de que ficar deprimido é algo estranho à vida, à experiência humana. Não é, nunca foi. Há momentos da vida que a coisa vem e vem pesada. Há razões para estarmos tristes, muitas vezes, na caminhada da vida. Você já passou por isso e talvez vai passar e passar por algo ainda maior, quem sabe no futuro, eu também, só Deus sabe. Mas o fato é que nós olhamos à nossa volta, conhecemos a realidade da vida e ficar deprimido e triste é parte do ser humano, do ser humano. Conviva com o desalento. É parte deste drama de estarmos deste mundo. Você está convivendo com desalento. Alguém triste nesta noite, alguém deprimido aqui, esta palavra é para você. Você não está deprimido, em desalento nesta noite, amanhã talvez você vai estar. E alguns de nós entram em dramas prolongados nessa direção, sabemos disto. E alguns de nós enfrentam problemas maiores e graves, como por exemplo Jeremias aqui. Nenhum de nós passou por o que ele está passando nesse contexto. Terrível. É para ficar muito deprimido e escrever um livro, Lamentações. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus, porque ela é muito honesta e transparente. A palavra de Deus não é essa pílulazinha azul, até de tanta pregação aí fora. Ela é muito real e ela nos mostra como a nossa fé é o grande recurso para vivermos equilibradamente todas as facetas da vida, tanto os momentos do pico alto e da alegria, da realização, como também o lidar e conviver com o desalento, a tristeza. Não sabemos mais viver com o desalento e a tristeza. E achamos que é algo que não poderia estar nesta convivência num mundo tão conturbado. Aliás, duas coisas que me chamam a atenção em particular, há outras certamente, mas duas que me chamam a atenção, duas coisas com as quais nós temos dificuldade, e a sociedade do nosso dia tem dificuldade. Primeiro, é a tristeza. É a tristeza. O ser humano não tem direito de se entristecer. E se ficou triste, dá um remédio para ele. Segundo, é o tédio. Crianças não podem ficar entediadas, por exemplo. Tem que estar sempre com alguma provocação, excitação. E nesses dias de confinação, não crescem muito livres, então ficam ali sempre nas cores, por exemplo, de um vídeo. E há tantas coisas brilhando no ar e chamando a atenção, sem expressão física de liberdade, confinados. E aí nós temos uma série de outras coisas que surgem. Então, outra categoria, aí diz déficit de atenção daqui, a hiperatividade de lá. Onde estavam essas coisas antes? Enfim, faz bem para nós ficarmos um pouco entediados. Aliás, o grande pensador Pascal disse que nós fugimos do tédio e corremos para o entretenimento porque não conseguimos viver conosco mesmo. É um plano espiritual. Não posso sentar ali e ficar tranquilo sem fazer nada. Tem que ter algo sempre. Aí vem as drogas, vem as baladas e as coisas vão. A indústria do entretenimento navega por aí. Não temos paz, não conseguimos ficar sem atividades. Vamos nos entediando e ficamos angustiados e precisamos de uma agitação. Enfim, tristeza e tédio, duas coisas com as quais o ser humano tem dificuldade e que fazem parte de uma vida normal neste mundo. Conviva com desalento. Aqui está Jeremias vivendo um momento de grande depressão, tristeza, abatimento.
Como que ele convive? Como é que ele convive com isto? Uma das grandes armadilhas da tristeza é o ficar ensimesmado com ela. Aqui está ele, falando da sua aflição, delírio, amargura e pesar, no verso 19. Ele diz, eu lembro-me disto, ele completa no verso 20, e a minha alma desfalece. Esta viagem na tristeza, esta viagem eterna que se transforma em uma autocomiseração. É preciso enfrentar esse ensimesmar com a tristeza. É verdade que ela está ali, ela é real, o processo é dolorido e prolongado para Jeremias, como é para muitas das nossas experiências. Mas, quando estamos nisso, precisamos enfrentar. Precisamos olhar o que está se passando conosco e tomar cuidado com esse voltar para a tristeza, e ela começa a ser a nossa curtição. Nós passamos a nos desgastar em ficar olhando e focando nisto. E se nós fizermos isso, entramos no círculo vicioso. E quanto mais deprimido estamos, mais deprimido ficamos. É preciso enfrentar isso. E é isso que Jeremias está fazendo aqui. Conviva com o desalento, com a tristeza. Alguém triste aqui, alguém desalentado. Cuidado. Veja que você não esteja ensimesmado na sua tristeza, no seu desalento. Virou um casulo aquilo ali. Como então lidar com isso? Como não cair nesse voltar-se para ela como um fim em si mesmo e ali ficar patinando? É um desafio espiritual, uma coisa a ser tratada com Deus. Como é que fazia naqueles dias de Jeremias se não havia um Prozac? Também recordo-me do que pode dar-me esperança. Verso 21. Ele poderia ser o camarada do verso 19 e 20 e ficar nas eternas terapias. É verdade que a tristeza, o desalento, a depressão é profunda, demorada, mas ao invés de ficar habitando naquilo e não ter um antídoto, e ao invés de usar o antídoto de uma droga, seja o que for, ele diz, eu recordo-me também do que pode dar esperança. Meus pensamentos são assaltados pelo que entristece e pelo desalento. Como é que eu combato isso? Qual é o contraponto? Nos meus pensamentos eu me faço recordar aquilo que me pode dar esperança. A vida espiritual, a vida com Deus, era o grande recurso para lidar com a realidade da vida, que nos apresenta tristeza, sim, momentos difíceis e que nos abate. Conviva com o desalento, a tristeza, a sua depressão até. Alguém aqui triste? Alguém aqui com desalento? A palavra do Senhor é para você. Lembre-se daquilo que pode lhe dar esperança. Contraponha. Você conhece o Senhor, as verdades do Senhor. Busque, olhe para isso. Cuidado com ensimesmar só na depressão, a tristeza e fazer daquilo quase que um ídolo. Lute. Como lutar? Qual é o recurso? Isso me domina. Lembro-me também do que pode dar-me esperança. Não estou lembrando apenas da minha tristeza, de como é tremendo a tragédia que está ao meu redor, que se torna tão grande. Oh, a minha esperança, onde está? Há algum lugar para onde eu posso olhar? Você não é do Senhor. Você não é do Senhor. Você conhece a palavra. Agora, conviva com o desalento, a tristeza, não se esquecendo de que essa também é uma escola importante da vida.
Nós gostaríamos de poupar nossos filhos de toda tristeza e desalento. Não estou dizendo que nós devemos trabalhar para pôr tristeza na vida dos nossos filhos, mas deixe-me dizer o seguinte: quando eles enfrentam as horas difíceis da vida, eles ficam um pouquinho tristes, ficam desalentados, são desapontados. Grande escola. Ou eles aprendem a viver com a realidade da vida, a conviver com desalento, ou vão ter grandes problemas para frente. Aliás, estamos nos especializando numa educação que desprepara nossas crianças e jovens para a vida. E há esta cultura até de um assistencialismo, que todo mundo é direito à bolsa da felicidade. Aliás, alguns anos atrás queriam votar isso e colocar como forma de lei. O direito à felicidade. Fiquei imaginando como é que iam fazer isso. Acho que ia ter a bolsa da felicidade. Então você ia lá buscar. Então um cartão em algum lugar lá, pegava a Bolsa Família, depois a Bolsa Felicidade, levava para casa. Conviva com desalento, crianças, adultos. É parte da vida e sabe, nós aprendemos muito. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, enquanto Deus encarnado, se sujeitando às limitações do ser humano para ser um conosco a fim de tomar nosso lugar, diz que ele, que deixava os atributos divinos para viver, então, enquanto Deus encarnado, a realidade humana, ele aprendeu, diz o livro de Hebreus, com os sofrimentos. Grande escola. Fiquei um pouco chateado, estou bastante chateado. Há algo a ser aprendido ali. Elias, livro de 2 Reis, ele tem um momento de grande tristeza. Mas que momento de aprendizado para ele, não é mesmo? Conviva com desalento e tristeza. O que é que Deus tem para mim aí? O que é que Ele está me ensinando? Ou como que com Ele isto pode se tornar em um bem e não em um mal? Recordo-me da experiência de José no livro de Gênesis. Conhece a história de José? Nunca leu, precisa ler. Maravilhosa história. Uma história interessantíssima, tremenda. Mas José, aquele jovem que pertencia à família de pastores, vivia então ali da pecuária, no campo, tinha ali seus irmãos todos, 12 irmãos da família, e os irmãos não têm apreciação por José, há muitos ciúmes, e um dia, quando eles estão no campo, longe do pai, eles o vendem como escravo para alguns mercadores que estavam passando em caravana, e eles iam para o Egito, longe, outra terra, e levam José como escravo. E eles inventam uma história para o pai, que um bicho atacou José e o matou, e por isso que ele não voltou para casa, etc. Bem, os anos passam, José está lá longe, nunca mais tem contato com a família, mas Deus está com ele, era um escolhido do Senhor. E ele prospera na terra do Egito e se torna grande autoridade naquele império. E há um momento quando a família dele está passando grande necessidade, porque a região deles entrou numa grande fome, nada é produzido ali, e eles vão ao Egito, ao grande império, buscar recursos, porque ela havia provisão, e eles têm um reencontro surpresa com José. E chegam lá e encontram José, o irmão que eles venderam, numa posição de grande status na nação, e eles, meros pastores do campo, grande encontro. E há um momento de grande emoção naquele encontro, e tristeza. E há um momento então, quando José se dirige para os seus irmãos e diz: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus usou para o bem. Você conhece o seu Deus? Que nunca fica encurralado. Nós pensamos que ele fica encurralado às vezes. Então, e como é que é a questão desses contratempos da vida? O mal age, traz dores a nosso caminho. Como é que fica isso aí? Eu me sinto encurralado, então Deus também está encurralado comigo. Esse Deus é tremendo, Ele pode até usar o mal para nos trazer um bem. E aqui, a tristeza nas mãos de Deus é uma escola que nos fortalece, nos firma. Algo que Deus está lhe ensinando. Ou você está jogando fora a sua experiência, o seu momento com Deus? Não estamos ensinando, a Bíblia não ensina que nós temos que buscar a tristeza.
e a depressão, e a dor e o sofrimento. Há alguns entendimentos de espiritualidade, especialmente no catolicismo romano, que apontam esse tipo de caminho. A Bíblia não ensina isto. O que nós estamos falando, o que a Bíblia ensina é que nós convivemos com desalento e tristeza. Isto não deve ser uma surpresa para nós, não foi para Jeremias, é um fato da vida, mas que Deus pode usar isso para nos ensinar e crescermos. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, diz o verso 26. E mais, o 27 diz: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Nós não formamos pessoas de caráter firme e muito menos de caráter espiritual firme sem as lutas, as dificuldades da vida. Essa é a grande verdade. Conviva com desalento, a tristeza. Alguém triste aqui nesta noite? Alguém aqui abatido? Alguém deprimido? O Senhor está lhe ensinando? Ou não? Esse jugo, Ele diz que é bom. Há algo que Deus pode usar para o bem. Você sair mais burilado, mais experimentado na fé, mais forte do outro lado, depois que esse vale passar. Conviva com o desalento da tristeza. Você está convivendo? Nesse momento de grande tristeza, desalento, você procura algo em que se agarrar. E aí o grande erro de se agarrar primeiramente em seres humanos, em coisas, em especialistas, e não se agarra primeiramente em quem? Naquela porção estável. Diz o verso 24 que a minha porção é o Senhor. O que é isto? A porção. Não é um copo cheio de líquido mágico, a porção aqui. Porção aqui se refere àquilo que é a minha herança. Quando Israel entra na terra prometida, a terra é dividida entre as 12 tribos. Cada tribo tem o seu pedaço, forma uma federação. E dentro de cada pedaço, cada família cada tribo recebia um pedaço de terra. Então cada um recebia a sua porção. E da terra ali, então, a família tirava a sua subsistência. Essa é minha porção. O Senhor me deu esta terra, é a terra prometida. E agora é nossa, é da minha família essa parte. Vamos viver disto aqui. Um pedaço de terra naqueles dias era tudo para se sobreviver. Era um grande emprego, era uma grande empresa. Mas os levitas que se encarregavam do culto no templo, diz o Senhor, na orientação da divisão da terra, eles não terão um pedaço de terra para eles. Eles vão se dedicar não a lavrar a terra, mas a cuidar do templo do culto. E aí, lá então em Números, quando acontece, no livro de Números, na palavra de Deus, acontece toda essa divisão. No capítulo 18, o Senhor diz que a porção dos levitas era o Senhor. A porção para os outros era um pedaço de terra, eles tinham como lavrar e tirar o sustento. O Senhor deu a eles esta porção para o sustento. Mas para os levitas a porção, o Senhor, o que é isso? Se eles não iam lavrar a terra porque iam gastar o tempo cuidando do culto, Deus ia prover para eles os recursos. E aqui vem então Jeremias agora dizer: a minha porção é o Senhor, porei nele a minha esperança, verso 24. O problema do nosso sofrimento e desalento nesses dias que nós não conseguimos lidar com isso, e é uma luta grande, sim, mas o problema é que nós estamos agarrando em homens, recursos, em técnicas, em terapias, e não no Senhor. O Senhor não é a minha porção. Há salvação na mão dos homens. Há salvação no conhecimento humano. Eu acho que o conhecimento humano pode resgatar o espírito, a dor do espírito, e um remédio pode resolver meus conflitos.
o remédio bloqueia, o remédio não corrige. Agarre-se à porção estável. Conviva com o desalento, a tristeza. Alguém aqui triste nesta noite? Alguém em desalento? O Senhor é a sua porção. Enquanto esta noite se prolonga, você está se agarrando onde, no quê? E aí então, eu posso me focar na bondade do meu Deus. Eu vou me nutrir nessa bondade, meu coração, meu íntimo. O Senhor é bom. Quantas vezes a frase aparece aqui? O Senhor é bom. Verso 25, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Você crê que o seu Deus é bom? Alguém convivendo com desalento, a tristeza, a depressão aqui. O seu Deus é bom. O seu Deus é bom. O Senhor é bom. Nunca se esqueça disto. A palavra de Deus nos revela um Deus que é bom. A bondade dele para com o seu povo é fato. Lembre-se de alimentar a sua alma e o seu interior com a verdade que o Senhor é bom. No meio da sua tristeza, desalento, lembre-se, pregue para você. É o que Jeremias está fazendo aqui, um sermão para si mesmo. O Senhor é bom, eu preciso nutrir isso. Eu preciso recordar a minha mente, todo momento e toda hora, dizer o Senhor é bom, porque a pressão do desalento, esta força maligna das circunstâncias e do que ataca o meu coração é muito forte. Eu preciso ao mesmo tempo estar lembrando que o Senhor é bom, porque a tristeza bate com força e eu preciso dizer, recordar, cantar, ler a palavra, o Senhor é bom. Olhando esse quarto escuro, há alguma coisa que pode me apontar uma esperança, sim, a bondade do Senhor. Ou então, é ficar na tristeza mesmo e ser alimentado por ela. O que mais vai alimentar a sua alma? Alguém triste aqui nessa noite? Alguém em desalento? Conviva com o desalento, com a tristeza. Nutra a bondade do seu Deus. E isso deve estar calcado no quê? No pacto de Deus com o seu filho e a sua filha em Cristo. Reafirme o pacto de Deus. Que pacto é esse? Grande é o seu amor. Verso 22. Grande é o seu amor. E aí vamos lembrar. A palavra amor aqui, já mencionei algumas vezes. Texto do Velho Testamento, hebraico é a língua. E aqui surge a palavra-chave, toda vez que nós lemos de Salmos e outros textos, a palavra hesed, traduzida por amor. Às vezes traduzida por amor fiel, às vezes por amor infalível. Porque não temos um correspondente exato para essa palavra em nossa língua. Muitos esforços são feitos. Aqui, o tradutor prefere traduzir por grande amor, hesed, amor fiel. Isto é, este amor que não falha, não falta. Nós somos capazes de amar porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos finitos e marcados pelo pecado, então o que já era finito, então não era o amor como o amor de Deus, se tornou pior ainda com a presença do pecado. Nós ainda amamos, mas o nosso amor é tão faltoso. É um amor que tropeça com frequência. Mas o amor do seu Deus não é assim. O pacto de Deus conosco é o hesed. É o amor infalível de Deus, é a grande garantia. O meu amor por Deus falha,
O meu amor por Deus fracassa em tantos momentos, mas mesmo assim, em todo o tempo, o amor dele continua voltado para mim. E a medida é a cruz de Cristo. Este pacto, Jesus fala do cálice no dia da ceia. Este é meu sangue, o novo pacto. E aí ele acrescenta, depois de dizer no verso 22, grande é o seu amor, ele diz o quê? Esta é a razão de não sermos consumidos. Eu estou em pé aqui nesta noite falando, sabe por quê? Porque o amor de Deus é grande. Se não fosse o grande amor dele, é bem provável que eu não estaria aqui, em pé. Sim, na arrogância humana, na insensatez humana, eu acho que tudo é mecânico. Eu tinha que estar aqui. Eu ia estar aqui de qualquer forma. A única razão de eu não ser consumido é o amor de Deus. Aqui está o povo de Israel, destruição, tudo aquilo. Mas Jeremias tem esperança, porque o amor de Deus é grande, excede, é infalível. Não seremos consumidos, mesmo na correção por causa dos nossos erros. O amor dele não falha. As misericórdias. As misericórdias são inesgotáveis. E é interessante ver no hebraico, a palavra misericórdia tem como raiz o útero. É o lugar que acomoda de uma forma perfeita e carinhosa o ser humano em formação. E dali eles criaram a palavra misericórdia. Esse tratar de Deus conosco, dessa forma é inesgotável. Verso 22. Renovam-se cada manhã, diz o verso 23. O verso 23 termina então com um grande brado, o grito, que o nosso coração precisa conhecer e fazer muitas vezes. Grande é o seu amor, grande é a sua fidelidade. O Deus é fiel, vai cuidar, vai olhar. Conviva com desalento, conviva com a tristeza, o abatimento. Alguém aqui triste nesta noite? Alguém em desalento? A palavra do Senhor é para você. Reafirme o pacto de Deus, baseado não em você, não na sua virtude, não na sua fibra, mas esse pacto de Deus com você baseado no recede o amor dele, a misericórdia dele, que se renova, que é inesgotável, a fidelidade dele. Por mais triste que você esteja, fraco, Deus continua com você. Você é dele para sempre. Lembre o seu coração disso, que o seu Deus é bom. Que o seu Deus é bom. Tristeza e desalento faz parte. Precisamos conviver com isso. E há uma forma de conviver com isso saudável. É difícil. Só quem já passou, quem está passando uma tristeza profunda sabe quão terrível é. E nós devemos de saber talvez um dia, se não passamos ainda. Não estamos menosprezando. Já falamos aqui a história, Jeremias está num momento terrível, que nenhum de nós passou ainda. E talvez nunca vai passar. É difícil. Mas como conviver com esses fatos da vida? Vamos sonhar com uma vida quando não há isto neste mundo? Será que estamos criando esse tipo de ilusão? Não. Precisamos aprender a conviver com o desalento e a tristeza também. O desapontamento. A bondade do meu Deus, o pacto de Deus, recordar aquilo que pode me dar esperança na hora da tristeza, me sustenta através do vale, dia a dia, daquela tristeza, daquela angústia. O ser humano nesses dias pensa que é só uma questão biológica, vai se encontrar um problema para isso e para aquilo, é um remédio para tudo, uma droga para tudo. Estamos falando de um problema espiritual, não uma questão de bloquear o organismo. É uma questão de saber conviver com o mundo que vivemos e as suas lutas.
Grande é o seu amor. Grande é o seu amor. E as suas misericórdias são inesgotáveis. Esta é a razão de não sermos consumidos. Já podíamos ter desaparecido há muito tempo pelo juízo de Deus. Somos devedores. Mas o pacto de amor dele conosco em Cristo garante que somos dele e aqui estamos nós, hoje aqui, porque a misericórdia do Senhor se renovou nesse dia por nós. E haverá de se renovar até que cheguemos à presença gloriosa dele. Vamos orar. À presença do Senhor em oração.